igreja, ficando em pé, fazer uma breve oração. Salve vencedor da salva do Senhor. Aleluia. Hoje, igreja, nós só temos Cristo em quem devemos confiar. Somente em Cristo. Aquelas autoridades que você imaginava que estava para proteger a sociedade, ao contrário, a gente vê tantas tragédias. E isso a gente só tem Cristo. Sai na rua, a gente só pede a proteção dele. Ele que nos protege, ele que nos guarda, ele que nos guia, ele que cuida de nós. Então, igreja, vamos orar. Sempre pedindo a Deus a proteção dele. Orar pela igreja, orar pelos membros, orar pelos dirigentes, orar por aqueles que só aprendem do trabalho do Senhor. Porque não é fácil, pensa. Eles precisam muito de oração, sabe de Deus, porque é muita cobrança, mas eles são servos de Deus, estão fazendo a obra do Senhor. Vamos orar nessa noite. Glorioso Deus, que está prestando a igreja. Ah, meu Pai, pedimos, Senhor, a tua misericórdia, a tua presença. Pedimos, Senhor, perdão a nossa alma, porque pecamos sim, papai, não pensamos falar com a gente. Mas estamos diante daquele que perdoa, que salva, que liberta. Meu Deus, nessa noite eu te peço pela vida dos teus servos, a vida dos pastores, dos obreiros, dos dirigentes, daquele Senhor amado que faz a tua obra, os obreiros da tua casa, todos os colaboradores, Senhor, que acorda eles, Senhor, na sua entrada, na sua saída, ao chegarem na sua casa, Senhor, retira de toda a sua maneira, de toda a sua mundo, que não provém do Senhor, Jeová poder, e nessa noite, Senhor, me dá livramento, me abençoa tuas filhas, tuas servas, abençoa minhas crianças, meu Pai, abençoa a palavra que vai ser pregada, traz, Senhor, que nós entramos sentindo do refrigério da nossa alma, meu Deus, divina, guarda os filhos, tuas servas, e visita nessa noite os leitos aflitos, porque Senhor Jesus, os hospitais, Senhor, não vamos ter que você tem, meu Deus, com tantas vidas, meu Pai, aqueles que estão viajando, coloca a tua mão santa, poderosa, livra, Senhor, dos acidentes, livra-nos da morte eterna, meu Pai, dá livramento todos que estão aí, meu Pai, que eles vão também vai ser venha trabalhar em favor das vidas, daqueles que viajam, das famílias, entregue todos nas suas mãos, na certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus Cristo. A palavra de Deus. Tem irmãos que congregam em outro ministério, estão conosco. A irmã seja bem-vinda. Tem mais alguém? Mais um irmão, seja bem-vindo. A Escritura nos diz que salvação não possui placa. Quem já leu? Salvação não tem Placa. não possui placa. Possui um povo remido, Graças a Deus. lavado pelo sangue de Cristo, tem amor e união. Glória a Deus, irmão, a irmã e a irmã, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Apresenta a oferta aí, Deus que pode ajudar, ajude com amor, com alegria, porque Ele já nos ajudou primeiro. Aleluia. Tudo Ele faz primeiro. Oh, maravilha de Deus. Soberano, eterno. Tudo Ele Grande, tem misericórdia. faz. Louvado seja Deus. Sempre Ele começou primeiro em tudo, e é Ele que nos abençoou. Deus de glória, receba a oferta que o Senhor tem preparado na vida dos teus servos, Senhor, da glória, porque na verdade o Senhor começa a primeiro. Meu Deus, te agradecemos em nome de Cristo Jesus, teu amado. Amém. Graças a Deus. Maravilha. Glória, 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 glória. Bendito Deus. Nós estamos numa fase chamada passo. Quem sabe o significado
significado da palavra Páscoa? Aleluia. Páscoa. Hã? E agora estão se comemorando. Essa época é a época que se comemora a Páscoa. E qual o significado da palavra Páscoa? E o efeito da Páscoa? Oh, glória a Deus. Quando Deus tirou o povo do Egito, né? Tem aquela comemoração, né? O cordeiro, Então, aspergiu o sangue, né? e para qual finalidade nós sabemos? O sangue para, pelo que mesmo? Aleluia, glória a Deus. Para que serviu o sangue? Veja bem, Deus, o livro de Êxodo tem, no título Êxodo, significa saída, e a Páscoa, que significa passagem por cima. Ou de lá, do quê? Das pragas. Aleluia. Aonde tem a marca do sangue de Cristo. Glória a Deus. Esta morte, onde não houve a morte dele. Não houve mortandade em nenhuma das casas dos hebreus. Porque lá estava o quê? E era simbólico, e agora o sangue foi derramado. Imagina a segurança que nós estamos hoje, hein? Que segurança máxima que nós estamos, não é? Maravilha, A aleluia. riqueza que temos hoje é em servir a Cristo. A garantia que temos é em seguir a Ele. E um tempo tão rico, referente a isso, vamos dar uma olhada aqui em Êxodo capítulo 12, como ele Aleluia. a palavra de Deus. Êxodo 12, versículos 1, vamos ler até o 7. Nesta meditação da palavra do Senhor nosso Deus. Êxodo. É bom que todos entendam muito bem, não é? Para que todos sintam o mesmo benefício desta palavra. O mesmo benefício, todos sintam nesta palavra. Aleluia. A palavra de Deus. Êxodo capítulo 12, versículos 1 até o 7. Depois vamos dar mais uma revisada. Graças a Deus. Irmãos procuram para juntos nós meditar bem nela, nesta palavra. Na minha Bíblia tem título, os irmãos também acho que tem, não é? A instituição A primeira parte. da primeira passo. Isso. Ela é uma instituição que Deus instituiu como lei moral. É lei moral. A Páscoa é a instituição da lei, só que não é uma lei cerimonial. Ela é uma lei moral. É a lei que dura para sempre. Sabia, Igor? A Bíblia fala de duas leis. Uma cerimonial, que foi primeiro a que usou a Páscoa. E a lei, que já não é mais uma cerimônia, mas é um feito moral, refere à obra de Cristo, o nascimento, Glória a morte, Deus. ressurreição e glorificação. Diz aqui a palavra de Deus. Diz a palavra do Senhor agora. A minha Bíblia está escrita. Então, então, diz aqui a palavra de Deus, na minha Bíblia, não é? Falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: esse mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Que mês é este? Abril. Qual é esse mês? A Bíblia responde que é o mês que Israel saiu do Egito. Vamos continuar a leitura, mas esse mês é o calendário que Deus entregou a Israel, e esse calendário que está na Bíblia.
Deus com isso? Economia. Fartura, mas não desperdício. Vê como Deus é maravilhoso? É um Deus de fartura, mas não é Deus de desperdício. Vai perceber se o cordeiro para cada um, a família fosse pequena, nessa era preciso que convidasse outro. De maneira que alimentasse tudo e nada se perderia. Diz aqui a palavra de Deus. Né? E o versículo, nós lemos o versículo 4, diz aqui a palavra de Deus, o versículo 5 diz, né? O cordeiro, o cabrito será sem mancha de 1 ano. Diz a palavra de Deus, sem mancha de 1 ano, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E aqui está o versículo 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificarás à tarde. Versículo 7. E tomarão do sangue por ambos as ombreiras e nas vigas da porta, nas casas em que o comeres. Diz aqui a palavra, o que comerem. Diz a palavra de Deus. Pode sentar, meu jovem. Nessa palavra. Glória a Deus. Deus iria castigar o Egito com a 10ª praga. Quem sabia? Era a 10ª praga, a morte dos primogênitos, de tudo quanto os egípcios possuíam. Tinham Deus que guardava os primogênitos, Deus falso, também não funcionou. O Deus verdadeiro, quando a mãe dava a luz, então aquele primeiro filho era entregue ao Deus falso. Mas só tem um Deus verdadeiro, como nós sabemos, é o que servimos. E então Deus, não sei se todos os irmãos sabem que as 10 pragas do Egito, cada uma praga representava um desafio contra os deuses pagãos do Egito. Aleluia. O Deus Nilo, que era o guardião do rio Nilo, Glória a Deus. não pôde fazer nada porque o rio Nilo transformou a água em sangue. Então Deus trouxe o desafio para todos aqueles deuses falsos. E aqui a palavra nos diz que Deus instituiu Moisés, preparou Moisés, instruiu Moisés. Como nós sabemos, convocou, preparou e instruiu. E nós temos na Bíblia Sagrada a visão plena, a visão central da Bíblia, que mesmo em sentido de cerimônia, tipologia, mas o ponto central é Cristo, o Senhor da glória. Foi por esse motivo que Deus falou com Israel. Primeiro Deus instruiu sobre o calendário, que esse calendário hoje está adulterado, quem sabe? Por isso que as pragas vão caindo e cada momento a mais, o povo não se arrepende das suas mudanças e cada vez o mundo vai ficando mais retalhado, mais complicado. Esse calendário aqui é o calendário exato que o Senhor deu a Israel logo na saída do Egito. Esse calendário, esse primeiro mês do ano hebraico é o mês de abril. Agora, o calendário gregoriano, criado pelo Papa Gregório, não me lembro bem a data, estava olhando, mas foi muito depois do correr dos tempos. Então mudou o mês de abril para o mês de janeiro, que é uma transgressão, é um ferimento à lei moral de Deus. Então esse mês que está falando aqui, o mês do ano, tem janeiro que é abril. Se alguém pode ler para nós aí, voltando no mesmo assunto depois, aí no capítulo 23 de Êxodo, livro de Êxodo, versículo 15, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Aí a Bíblia Sagrada, é por isso que nós temos que sempre examinar a palavra, porque ela
ela sempre nos orienta. Ela sempre nos instrui cada momento a mais. Encontrou, irmão? Pode ler 23, versículo 15. 15, né? Festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abib, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça vazio perante ti. Eles colocavam uma lista na cada um glorificava a Deus. Então, essa palavra Abib é o mesmo que abril, o Nissan. É o mês que Jesus usou na Bíblia Sagrada, na sua ética de existência. Então, por isso que houve também, abri um parênteses aqui sobre esse assunto, que no mês de abril foi o mês que Cristo tirou Israel do Egito. O mês de abril foi o mês que Jesus morreu. O mês de abril foi o mês que Jesus nasceu. Porque Deus, Ele é planejador, Ele é organizador e controlador, Ele é organizado. Vocês já ouviram, eu já ouvi as pessoas que eram católicos romanos no passado, até hoje mesmo houve mesmo, sem ser católico, assim, em maio, como o mês de Maria. Quem já ouviu falar? Maio é o mês de Maria. Já ouviram, não? Já, irmão, já. Por quê? Por que o maio é considerado como mês de Maria? Porque Maria deu à luz, quando deu à luz a Cristo segundo a lei de Moisés ainda. E no capítulo 12 de Levítico, verso 1 na sequência, quando a mulher dava à luz um menino, ficaria 33 dias fora do templo, porque ele estava em estado de impureza, segundo a lei. E o mês que Maria ficou fora de entrar no santuário, no tabernáculo, foi justamente o mês de maio, porque Jesus nasceu em abril. Eles colocam, se os irmãos pegar um catecismo romano, se você quiser fazer pesquisa, você vai ler. E lá está a expressão, né, sobre o mês de Maria, que foi o mês de abril que Jesus nasceu. Interessante, não é? Agora, por causa dessas mudanças, o que acontece? A terra vai, cada momento a mais, se agitando. Terra que eu estou falando é o povo, os mundos que mudam. Os que não aceitam Cristo vai mudando e cada um vai se sentindo opressão e de uma maneira terrível. E aí, a gente só vai descobrir depois que o Espírito de Deus vem em nós, que abre a nossa mente. Aí você começa a estudar e começa a saber das coisas. É muito lindo a palavra. E voltando ao mesmo assunto, ali eles teriam que ter. Interessante, não é? Era mais ou menos 3 milhões de pessoas. Irmão Luiz, Moisés encontrou. Deus preparou para Moisés acerca de cordeiros para fazer preparativo para 3 milhões de pessoas. Cordeiros que foram gerados no mesmo dia e nascidos no mesmo dia, porque não podia ter idade completa. Referia a Cristo Jesus sem defeito. Sem idade completa. Eu fico analisando, vocês não estão compreendendo? Não era um lugar igual esse, assim, que as pessoas podem se contar, não. Era contável, mas era quase, mais ou menos 3 milhões. E todos aqueles cordeiros teriam que ser de uma mesma idade, sem nenhuma mancha, sem nenhuma ruga e sem idade completa. Por isso que quando você começa a meditar na palavra, você começa a crescer. Crescer. Você entra na igreja crescendo, sai crescendo. Glória a Deus! A palavra nos leva ao quê?
crescimento. Crescimento, a meditação é para crescer. E aí continuou, e aí o Senhor também organizou a parte econômica. Não decore o cordeiro para desperdício. Já ouviu pessoas, às vezes acontece pessoas jogam resto de comida, a alimentação, às vezes coloca acima do que deve, depois que sobra, joga no lixo. É pecado muito grave. É pecado de abuso. Está compreendendo ou não? Glória a Deus. Coloque 2 vezes ou mais vezes, mas que não deixe no prato. Porque Deus é o Deus de bonança, mas não é Deus de desperdício. De maneira nenhuma. Quando ele multiplicou os pães, ele disse, não é? Aproveitai tudo, recolhei tudo, para que nada se perca. Nem um pedacinho. Por isso que isso é importante, a gente viu a Bíblia, isso também faz parte do quê? Da consagração. Glória a Deus. Aleluia. E referente a essas recomendações, Deus instruiu a Moisés: passa o sangue nos umbrais das portas da casa dos filhos dos hebreus. As portas fechariam 6 horas da tarde. E quem estivesse para fora seria pedido com praga. Para que não houve somente mortandade, mas houve também trevas, houve grandes clamores, assim por diante. E ali estava a recomendação. Agora, Deus, ele não confunde com a sua palavra, nem o que ele fala, nem o que ele faz. O anjo destruidor estava ordenado por Deus a destruir aos egípcios, referente ao juízo de Deus. Só que o anjo destruidor, ele estava na ordenança de quem? De Deus. E Deus disse a ele: olhe bem, você vai destrua o primogênito, ou mate o primogênito dos egípcios, toca na parte mais íntima dos egípcios, dos pais, das mães. Mas há um detalhe: aonde você ver a cor vermelha, você não fica. Já ouviu pessoas supersticiosas dizendo que a pessoa não pode usar cor vermelha? Não. Nunca ouviram não, né? Já, né? Então, é superstição. Superstição é simpatia. É coisa que os feiticeiros usam. Então, a cor vermelha, o vermelho encarnado, simboliza a redenção pelo sangue de Cristo, o Senhor da glória. É uma realidade. Hoje, né, já melhorou muito sobre essa questão de você inverter os valores que a Bíblia traz. Mas antes, nos tempos mais antigos, as pessoas até questionavam de não usar roupa vermelha, porque dizia que era pecado. Mas Deus diz que o vermelho é dos demônios, mas demônio não tem cor, espírito não tem cor. Deus é dono das cores, glória a Deus. E assim sucedeu. Eu quero que o irmão lê aí no capítulo 12 de Êxodo, em versículo 12 e 13. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá aqui entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então, olhe bem. Ele olhava, observava, viu os brincos vermelhos nas casas, e aquele sangue simbolizava quem? O sangue de Cristo, que era simbólico, mas tinha tanto valor que mesmo o destruidor não invadia nenhuma das casas que estivesse marcados com o sangue do cordeiro, como daqueles cordeiros, como estamos comentando, que simbolizava a Cristo.
Hoje, nos dias atuais, a segurança é mais ainda, porque aquele sangue, os cordeiros, precisariam ser sempre mortos, cada tempo. Se nós olharmos no livro de Êxodo mesmo, capítulo 29, 39, não sei se o irmão vai ler aí, é o 29 e 39 do capítulo 29 de Êxodo. Cada dia precisaria morrer um cordeiro, 2 cordeiros, um durante o dia e outro para a noite. Era assim constante, por isso que eu vou citar a palavra. Que é Êxodo 29, versículo 39. É isso, irmão? Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro cordeiro oferecerás à tardinha. Isso, porque a maldição, ela não entrava no tabernáculo devido ao altar que era portátil. Ainda no tempo de Moisés, armava e desarmava. Mas no acampamento, onde Israel faria alguns dias, teria que haver a presença do sangue do cordeiro. Glória a Deus. Porque se nós olhar na escala do calendário bíblico, um dia ele tem quantas horas? 12. Quando Deus criou o mundo, Deus fez o dia e fez a noite. Agora, quando chegou ao período de 6 horas da tarde, assim, então o dia entrega o seu período para a noite. Mas calculado de hora por horário, quando ele chega às 6 horas da manhã, então a noite entrega o seu período para o dia. Está no Salmo 119, fala disso, bem encontro. Então, é com base nesse calendário divino que as pessoas, que eles mantinham o santuário sagrado mediante a presença do sangue de cedo até a tarde. Quando chegava às 6 horas da tarde, perdia o valor. Porque como funciona a nossa aliança de perseverança com Cristo, conhecido na Bíblia Sagrada como concerto diário, é a observação dos 12 horas do dia e 12 horas da noite. Por isso que no capítulo 4 da Epístola aos Efésios, versículo 26, o apóstolo, doutrinando a igreja, que Cristo ele sempre pregava ensinando, não era? Pregava ensinando e às vezes, a maior parte das pregações, ele pregava sentado. Cadê? Aleluia. Pregava sentado. Para muitas multidões, e ensinando. Então, veja bem, aí o que acontece? O período do dia é para um conceito diário. Quando nós, como somos humanos, às vezes falhamos em algumas coisas, mas temos o Espírito de Deus com abundância, que nos leva ao arrependimento antes que o sol venha. Porque no momento que aceitamos a Cristo, o que acontece? O maligno que estava ao nosso redor, ele passa a ficar onde? Ao derredor. Ao derredor. Mais perto ou mais longe? Mais longe. Por isso que é bom nós entender, compreendeu? Por que ele fica mais longe? Está em 1 Pedro 5, 7 e 8. Ele fica mais longe porque não tem nenhum tipo de sacrifício, a não ser o sacrifício consumado lá na cruz. Glória a Deus. O sacrifício de Cristo que nos redimiu espiritualmente, somos crentes verdadeiros. Glória a Deus, redimidos pelo sangue dele. Naquele tempo era necessário que os cordeiros eram mortos. Agora não, o cordeiro morreu uma vez, passou o sangue nosso uma única vez, e os que perseveram assim. Por isso que a macumba, o ritual pagão não pega o crente, sabe?
que era o contrário da natureza salvífica. Então nós estamos numa posição de segurança máxima, porque o adversário, ele olha em uma vida consagrada a Deus. Aleluia. Ser consagrado a Deus não é quer dizer que a pessoa não tenha defeitos. Mas quando tem a raiz de amargura, ela conhece e corta para que não cresça. E a consagração continua na palavra. Por causa do quê? Porque a Páscoa significa o que o irmão leu. Aonde eu vi sangue, a marca do sangue nos lugares das portas, eu passarei por e não ferirei com praga de mortandade. Quando eu feri a terra do Egito. Nós estamos num tempo, como eu disse no princípio, uma época de uma riqueza muito grande, referente a servir a Deus. Por quê? Porque o sangue de Cristo não é só teoricamente, mas ele é na prática. Remidos pelo sangue de Cristo, é portador do fruto do Espírito Santo. Glória a Deus. Vem com mansidão, benignidade, quer dizer, a vontade conservada, a longanimidade, vem a paciência, diz a palavra. Venha algo que você glorifica a Deus particularmente e juntamente com os demais que glorificam a Ele, o quê? A alegria da salvação. Glória a Deus! A alegria da salvação. A paz com Deus. A paz com o Senhor. Ele transmite a paz para com o próximo. O sangue do Cordeiro de Deus nos livrou do mal. Agora, os irmãos e as irmãs imaginam bem a segurança que nós estamos. A segurança é referente a Cristo. Estamos numa época, espiritualmente falando, de segurança máxima. Por quê? Porque o sangue de Cristo nos remiu e o mal com ele, com maligno, ele já não nos atinge. O que é que nos atinge? É aquele pecado congênito. Quem sabe o que é isso? O pecado, que esse pecado ainda está na carne, só sairá no arrebatamento. O pecado que está no sangue, não é isso? O pecado, esse pecado que nos, às vezes, põe contra a palavra, mas ele mora conosco, chama congênito, é por herança. Herança de quem? Dada por quem? Veio de onde? Veio de Adão. Esse pecado, por isso que sentimos canseira, sentimos fome, sono, às vezes sentimos iras, precisamos estar sempre pedindo a graça do Senhor e o perdão. Às vezes sentimos dúvidas, precisamos estar sempre em observação, conciliando, porque o maligno está mais longe. Mas o pecado congênito, o pecado hereditário, ele está conosco. Esse pecado, ele demonstra na Bíblia que uma criança, antes que ela nasça, ela já tem esse pecado. Sabia? Por quê? Por causa do sangue e a herança de Adão. Esse pecado. Só que esse pecado, ele está amortecido. Amortecido o quê? Ele não impede mais a salvação. A salvação para os que recebem a Cristo e persevera estão garantidos. Por causa do quê? Tua presença, do sangue do Cordeiro. É uma coisa linda eu ficar comentando aqui, para o irmão, se não quiserem para nós, é importante, aí em 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8, glorificado é o nome do Senhor na glória. Então, linda a palavra que nos segura, nos prontifica. A palavra, ela nos traz uma segurança toda especial, a tua palavra de Deus. 1 Coríntios 5, 7 e 8. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia,
da verdade, da palavra, diz a palavra de Deus. A limpar, pois, o fermento velho. É uma palavra figurada, mas dá para compreender. O que é fermento velho? Maus pensamentos que ficam acumulados. Esses maus pensamentos surgem do coração, mas devido ao nosso contato com algo de nosso corpo que não se converte. O que é que em nós não se converte? A carne. Que muitos chamam de demônio, não é diabo. Carne. Está compreendendo? A carne não se converte. A carne só acontece porque o Espírito de Deus que está dentro de nós, ele governa, ele amortece a carne e o corpo passa a ser um instrumento servil a Deus. Mas por causa do Espírito Santo, a carne, quem nunca leu na Bíblia que a carne não se converte? Já leu ou não? Lê para nós aí, como já decidiu aí no capítulo 6 do Evangelho de João, e versículo 63. Isso. Mas também em 1 Coríntios fala também, em Romanos também fala 8, 6, 5, 6, que a carne não é sujeita à lei de Deus, nem poder, verdade, pode ser. 6? 63. Isso. O Espírito é o que verifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são o Espírito e vida. A carne não se converte, a carne não presta para nada, a não ser no tempo certo para ir para aquele mesmo lugar de onde veio, do pó. Do pó, exatamente. Eu não sei como tem pessoas que ficam comentando coisas tão descontroladas da Bíblia. Deus está fechando a cova, é mentira. A cova está aberta para todos, é pó, veio do pó e vai para o pó. Aleluia. Nada de fechar caixão, o caixão está aberto. Compreenderam? Isso é em Gênesis 3, 17, 18. Tu és pó e voltará para o pó, porquanto és pó. Então a carne só serve para ir para o pó. Ah, Deus está dando livramento de morte. Ele já deu livramento de morte, porque quem está em Cristo, o morrer é lucro, o viver é ganho. Aleluia. Muito lindo a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Então, o que mais nós temos que observar é que tem esse pecado que ele não se converte. Só que também ele não se domina sobre, não tem domínio sobre nós. Por que não tem domínio sobre nós? Porque as marcas do sangue do Cordeiro estão sobre nós. Glória a Deus. O fermento velho, que pode suceder também com a carne, ele está amortecido ou cortado no momento da rejeição dos nossos pensamentos. Pois diz a palavra, limpai, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa. Como estáis sem fermento, Paulo dizendo aos Coríntios que serviam a ele. Alguns outros complicavam a situação. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E qual o significado da palavra Páscoa mesmo? Saltar por cima, né? O crente não fica macubado porque a maldição. O crente pode ficar doente fisicamente, porque faz parte da vida da carne, às vezes de herança e tantas coisas. Agora, espiritualmente, não. Glória a Deus. Espiritualmente, a pessoa não adoece, e muitas vezes adoece, mas se recupera. Porque quando a pessoa adoece espiritualmente, ela se afasta totalmente da sã doutrina. E não tem como ela viver uma sã doutrina com a mente doentia. Mas o Espírito que nos trouxe testificação que nós somos filhos de Deus depois da aceitação de Cristo Jesus, nosso Senhor, então o Espírito Santo, com abundância em nós, nos traz essa segurança, esta garantia máxima de crescimento nesta graça maravilhosa. Em 1 Coríntios também, capítulo 15, versículos 50 e 51, está escrito que a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus, porque a carne é justamente má. Paulo mostra que a carne não se converte, está no
falando isso, compreendendo que a carne não tem efeito suficiente para que sirva a Deus. Mas ela é sua proposta. É Romanos 7, versículo 16 ao 18. Se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E, com efeito, o querer está por mim, mas não consigo realizar o bem. É, justamente. Que muitas pessoas, se não tiver uma instrução bíblica, pensam que é o diabo. Mas não é. É justamente essa sequela que ficou. Mas uma coisa sabemos, Paulo reclamando sobre a sua decadência, fraquezas, mas ele diz: a minha carne não habita bens algum. Por isso que o cristão, para ser um bom cristão, ele precisa que a consciência seja bem dirigida pelo Espírito Santo, para que ele possa compadecer daquele que está em dificuldades. Porque, na verdade, a carne ela não habita bens algum, somente males. Você pode avaliar, quando vamos examinar a palavra em certo momento, some bem. Não sei se nós já tivemos essa experiência. Você vai examinar aqui no certo tempo, sente o sono. Mas não é Satanás, é a carne. Que a carne é 100% preguiçosa. E o que nos traz a segurança da vida é o sangue de Cristo em nossas vidas. Então a maldição, o crente não pega, a maldição não pega, o cristão pega. Mas se o cristão for contender, ele pega. Aí que está o problema. Temos que ter cuidado, porque se o crente for aquele que contenda problemático, aí ele já é comparado, já não é só a carne, mas já entra o maligno junto na carne. Por isso que nós temos que observar alguém está imaculado. Então o que foi? Que ele pode ser, não, a Bíblia diz que é um crente que semeia, contenda entre os irmãos. Encerrando aqui, façamos a festa com os asmos da proposição, os asmos apropriados. A palavra asmo significa puro, sem defeito, diz a palavra de Deus. E isento da malícia e da maldade, coração bondoso, enxerga as pessoas como almas e não como vítima. Oh Deus maravilhoso! É a palavra que nos traz essa segurança constantemente. Que Deus continue nos abençoando. Gostei de estar aqui nesta noite ministrando essa palavra, que uma época é esta, a palavra sobre o efeito da Páscoa. Então, Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A primeira Páscoa começou lá no Egito, não foi isso? E o Egito era local baixo, geograficamente falando. E do Egito a Páscoa chegou até aonde? Diz lá em Mateus 26, não é? 19 na sequência, que chegando a época, Jesus convidou os seus discípulos e celebrou a última Páscoa, segundo o ritualismo do Antigo Testamento. Mas depois que ele celebrou a última Páscoa, que começou no Egito e terminou lá em Jerusalém, ele começou a próxima Páscoa. Ou seja, ele começou a Páscoa referente a ele mesmo, não era mais cordeiros, era ele mesmo, o tipo de cordeiros de Deus. E essa Páscoa começou lá em Jerusalém, chegou no Brasil, chegou nos corações, e de Jerusalém nós vamos lá para Jerusalém Celestial. Eita Deus!
até aquele dia que bebereis convosco novamente no reino do meu Pai. É a esperança do cristão, que não pode murchar. Aleluia. Começou e ele começa. Tem alguma dúvida? Tem? Glória a Deus, aleluia. A Páscoa é a conservação da quebra das maldições que veio através do pecado. E a observação que esse pecado, chamado pecado hereditário, ele está em nós, devido à fraqueza, sono, seca, doença, às vezes, mas não impede mais a salvação. O maligno já não nos toca, a menos que Deus pegue. Que Deus continue abençoando nessa palavra. Quem foi revelado por meio da palavra? Glória a Deus. Deus abençoe. Deus continua nos abençoando, como tem nos abençoado. Nos tranquiliza muito a palavra do Senhor. É algo que mais nos tranquiliza nessa época em que a doença do século tem predominado o ser humano. Qual a doença que mais tem predominado a humanidade? Ansiedade. A ansiedade está de maneira que. Não é isso? Mas em oposto à ansiedade vem o quê? Meditação. Você medita, a ansiedade não atinge. Ela pode até tentar, por alguns momentos sim, mas ela não posiciona em uma vida que medita na palavra, que é bem meditar. Quero passar a palavra ao irmão. Não sei se o pessoal hoje você pode me ajudar. Pode vir? Então, na sexta, querendo Deus, nós iremos em Cristo alegrar nesta palavra. Está bem ou não, irmãos? Quem compreendeu? Tranquiliza nós, né? Maravilha. Só da igreja capaz do seu Deus abençoe nosso irmão visitante que está aqui conosco, né? Sexta-feira tem mais, é bom a palavra de Deus. Né? Jesus falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Né? A boca do Senhor somos nós que estamos na palavra de Deus. Não venha se alimentar da palavra de Deus. Todo dia tem culto. Bem, amanhã nosso culto estará ministrando. No domingo, consagração de manhã e a ceia à noite. Né? A única celebração que o Senhor mandou trazer a memória. É a memória, a ordenança. É a ordenança, né? Lembrando o sacrifício dele. Lembrando a morte dele, que simboliza a Páscoa lá, né, irmão? Exatamente, é a isenção das Da maldições. maldição. É onde nós temos a nossa segurança, a nossa garantia. Né? Mas quando que estamos debaixo de maldição? Lá na administração da ceia já fala. Né? Examine o homem a si mesmo, como desse pão e beba desse cálice. Porque come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. É que o irmão pregou, né, irmão? O crente só está debaixo de maldição se der lugar para o diabo, se der lugar para a carne, se andar na obra da carne. Aí está, né, debaixo da maldição. Aí, por causa disso, há muitos fracos e doentes em busca de glória. Né? Fora do tempo. Por quê? Fora do tempo. Morre fora do tempo. Por isso que tem muitas vezes você vê uma igreja, irmãos, que tem muita fofoca, muita contenda, muita intriga, Irmãos, é por causa que está participando da ceia dignamente, está dando lugar para o indivíduo, aí não cresce espiritualmente. Né? Eu sempre bati nessa tecla aqui, sempre vou bater. A igreja tem que ser unida, a igreja tem que ser unida. Todos nós somos perfeitos. Foi acabado de pregar aqui, irmão. Nós não somos perfeitos, não. Mas nós temos que nos ajudar uns aos outros, para que haja um crescimento do reino dos céus. Né? O reino de Deus tem que crescer, não só na nossa vida, ele tem que alcançar as vidas aqui. Senão nós estamos fazendo tudo, né? Então, domingo à noite é ceia, segunda oração, e assim nós vamos levando a obra do Senhor. Eu passo novamente a palavra ao nosso irmão, que Deus abençoe. Quem não perdoa já vive derrotado, sabia? Quem não perdoa vive vencido por Satanás, a palavra fala. Se não perdoar, não adianta a pessoa dizer: estou fazendo isso, estou abalando multidão, ou
fala, quem não perdoa já é vencido por Satanás. Tem 1 Coríntios, capítulo 2, verso 3. Se não perdoar, quem já é vencido por Satanás. Qual o perigo que o irmão citou aí? Como experiência. Porque antigamente quem examinava o povo era o sacerdote. Mas agora nós já lemos direto a Deus. Eita, tempo! Aleluia! Já levamos a oração direto a Deus e Ele já nos ouve de uma maneira toda especial. Por isso que Paulo diz que vai examinar. Porque no Antigo Testamento não era a pessoa que examinava ela. Ela ia até o sacerdote. Ela era acidentada às vezes em sonho. E chegava perante o sacerdote, conversava, e o sacerdote fazia uma observação, deixava ela punida por um dia, depois tomava um banho em água, com águas vivas, correntes, e voltava à comunhão novamente. Agora não, você entrou em atrito, clama a Ele imediatamente, vai! Eita maravilha! É uma bênção, vamos agradecer. Senhor, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso. Que o Senhor nos concedeu, Deus da glória, nesta noite da tua palavra, Senhor, nesta noite maravilhosa, que o Senhor da glória preparou para nós, preparou para mim, preparou, meu Deus, meu Pai, todos que estão aqui ouvindo a tua santa e gloriosa palavra, assim como nos disseste, nos levando em paz, no nome de Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. Amém. Graças a Deus. A paz de Cristo Jesus, diga amém. Faça assim com as mãos. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos vós, desde agora e para sempre. E todos digam amém. Não sei se o irmão tem azeite. Está aí a potinha de meio de baixo. Olha aí. Dá essa potinha de baixo. Na potinha de baixo. A unção com azeite. Se os irmãos quiserem, podem vir. É esse azulzinho aí. Irmãos que querem receber a oração de unção com azeite, a unção com azeite vai vir, ela tem a função. Sabe o que o azeite representa, não? Sabe? O azeite simboliza o Espírito Santo. É importante saber que está recebendo, não o Espírito Santo a pessoa já tem, mas está recebendo